Bom dia, queridos irmãos. Que a doce e inefável paz de Jesus se faça presente nos corações de todos os nossos irmãos. Com uma alegria imensa, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos dado. Hoje nós convidamos os nossos irmãos a nos acompanhar nas instruções dos Espíritos verdadeira propriedade. O homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Do que encontra ao chegar e deixa ao partir, goza ele enquanto aqui permanece. Forçado, porém, que é abandonar tudo isso, não tem das suas riquezas a posse real, mas simplesmente o usufruto. Que é então que ele possui? Nada do que é de uso do corpo, tudo o que é de uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Isso, o que ele traz e leva consigo, o que ninguém lhe pode arrebatar, o que lhe será de muito mais utilidade no outro mundo do que neste. Depende dele ser mais rico ao partir do que ao chegar, visto como do que tiver adquirido em bem resultará a sua posição futura. Quando alguém vai a um país distante, constitui a sua bagagem de objetos utilizáveis nesse país. Não se preocupa com os que ali se seriam inúteis. Procedei do mesmo modo com relação à vida futura, aprovisionai-vos de tudo e de que lá vos possais servir. Ao vigilante que chega a um albergue bom, alojamento é dado se o pode pagar. Ao outro, de parcos recursos, toca um menos agradável. Quanto ao que nada tenha de seu, vai dormir numa enxerga. O mesmo sucede ao homem à sua chegada ao mundo dos espíritos. Depende dos seus haveres e o lugar para onde vá. Não será, todavia, com o seu ouro que ele o pagará? Ninguém lhe perguntará: quanto tinhas na terra? Que posição ocupavas? Era príncipe ou operário? Perguntar-lhe-ão: que trazes contigo? Não se lhe avaliarão os bens, nem os títulos, mas a soma das virtudes que possua. Ora, sob esse aspecto, pode o operário, por ser rico, por ser mais rico do que o príncipe, em vão alegará que antes de partir da terra, pagou o peso do ouro à sua entrada no outro mundo. Responder-lhe-ão: os lugares aqui não se compram, conquistam-se por meio da prática do bem. Com a moeda terrestre, has podido comprar campos, casas, palácios. Aqui tudo se paga com as qualidades da alma. És rico dessas qualidades? Sê bem-vindo e vai para um dos lugares da primeira categoria, onde te esperam todas as venturas. És pobre delas? Vai para um dos últimos, onde serás tratado de acordo com os teus haveres. Pascal, Genebra, 1860. Queridos amigos, com os pensamentos elevados, rogamos a Jesus para que Ele possa nos amparar, que tenhamos uma semana de muita vigilância, de muito cuidado em nossas decisões, em nossas escolhas. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Mestre Jesus,
amplie as nossas percepções, para que possamos compreender a grandeza do seu Evangelho em nossa vida. E que a alegria, a esperança seja constante em nossas construções. Que assim seja. Queridos amigos, este item, que é trazido pelos Espíritos, instruções dos Espíritos, uma mensagem de Pascal, a verdadeira propriedade. A gente pergunta, qual é a verdadeira propriedade? O que nós temos que é nosso, que é nossa conquista, que é aquilo que vou levar quando eu perder o corpo, eu levo comigo para o mundo espiritual. Todos nós, quando reencarnamos, recebemos a oportunidade divina de trazer conosco nossas experiências, nossas construções morais, valores e virtudes, se é que já temos. Mas é importante que a gente possa lembrar que mesmo trazendo tudo isso, a reencarnação, ela estimula o nosso progresso, nosso avanço, e nós podemos cada dia mais compreender a grande oportunidade que Deus nos dá para que possamos angariar novas experiências junto à família que nos recebe, à nossa ambientação reencarnatória, aos amigos que encontramos e mesmo aqueles que não nos querem bem. Sempre é uma oportunidade para fazer novas construções. E é por isso que nós somos convidados a todo instante a perceber que nós somos forçados a abandonar tudo que não permanece em nosso espírito. Nem não tem das suas riquezas a posse real, mas simplesmente o usufrutos. As nossas aquisições morais, tudo aquilo que é do corpo, nós não levaremos conosco. As posses materiais, os bens materiais, as joias, tudo aquilo que nós temos, ficará. E esse ficar, é preciso também ter a compreensão de que vai ficar sem que a gente fique apegado aos laços materiais. Então, tudo que é do uso do corpo não me pertence como espírito. E o que pertence, então, ao espírito? A inteligência, o conhecimento, as nossas conquistas morais, tudo isso faz parte do nosso ser, nosso pensamento, nossa vontade, tudo isso é o patrimônio do espírito. Então, tudo que nós trazemos é para ser ampliado, modificado, reestruturado, para que nós possamos adquirir as verdadeiras propriedades, que são propriedades morais, divinas, que vão nos dar uma alegria grande ao chegarmos no mundo espiritual e que podemos perceber que valeu a pena renunciar, que valeu a pena sermos abnegados, porque isto multiplica os bens espirituais de cada um de nós. E é por isso que nós precisamos entender que muitas coisas que ainda nos prendem às questões do mundo, os apegos, a posse, isso tudo ainda são requisitos daquilo que temos em nossa memória, em nosso pensamento. E aí nós vamos entender que por que a reencarnação ela nos auxilia a evoluir, a sair de nós mesmos. Mas é interessante que quando nós vamos fazer um planejamento reencarnatório, nós trazemos o que é perene no espírito, o que é conquistado, que são as nossas construções. Que, na verdade, essas construções, elas se transformam em recursos valiosos para enfrentar as nossas lutas, para novas aquisições. E aqui Pascal dá um exemplo, que é o viajante que chega a um albergue bom
alojamento é dado, se o pode pagar. A outro, de parcos recursos, toca o menos agradável. Quanto ao que nada tem de seu, vai dormir numa enxerga. O mesmo sucede ao homem à sua chegada no mundo dos espíritos. Depende de seus haveres, o lugar para onde vai. Por isso, queridos irmãos, nós precisamos estarmos muito atentos de que forma nós temos aplicado o tempo que nós temos e como nós temos olhado as ricas oportunidades que Deus tem nos concedido para vivenciarmos experiências valorosas junto àqueles que vão nos auxiliar a fazer novas conquistas. Então, quando nós chegamos no mundo espiritual, ninguém vai perguntar quanto nós tínhamos ou qual posição que nós ocupávamos, os nossos títulos, nada disso. Eles vão só ter uma noção ou vão perguntar para nós, porque eles já nos conhecem. É uma pergunta muito simples, mas de extrema profundidade. Que trazes contigo? Que tesouro eu tenho amealhado para mim? De que forma eu tenho feito conquistas no campo do bem? Esse bem é o bem moral, é a caridade moral. Não, eles não vão avaliar os nossos bens terrenos e nada daquilo que nós possuímos e conquistamos na terra. Por isso que nós somos usufrutuário. A inteligência é um atributo que permite que o espírito cresça, se expanda com muita vigilância, muito cuidado, para que ele tenha destinação de olhar para as necessidades de cada um e que possa nos auxiliar. Porque no mundo espiritual, os lugares não se compram. É muito importante que a gente só pode receber aquilo que nós temos e aquilo que nós somos capazes de retribuir. E isso eu só conquisto fazendo bem, modificando a minha forma de viver, aprendendo a renunciar, a dedicar, a sermos um espírito mais lúcido em relação ao meu próximo. E se isso ocorre conosco, nós vamos ver que nós seremos bem-vindos ao mundo espiritual. Muitos familiares, amigos vão estar conosco. E ninguém vai perguntar o que eu trouxe, o que eu levo, mas o que eu possuo de bom dentro de mim. Então, os bens da terra que nós tanto lutamos, eles pertencem a Deus, que o distribui da sua maneira e sendo a gente, então, usufrutuário. E esse capítulo é cheio dessas explicações, temas que nos levam a refletir como nós vamos usufruir de tudo isso, pelos talentos que temos, pelas demonstrações de fraternidade. Então, nós temos que administrar de forma inteligente os bens que nós adquirimos na terra e que eles sejam para nós o caminho da nossa redenção, auxiliando, protegendo e amparando outros irmãos nossos. Porventura, nós vamos pensar, né, ou falar que compreende no tocante aos bens hereditários. Esses bens que nós recebemos dos pais, da família, eles não relativamente aos que são adquiridos pelo trabalho, precisa ser observado com cuidado. Porque toda riqueza legítima é aquela que nós conseguimos de forma honesta. E muitas vezes, quando nós recebemos pelas heranças, nós vamos ver que não valorizamos muito esta aquisição. E nós podemos perceber que através desta herança nós também vamos perceber as nossas intenções, nossos desejos. Tudo isso é muito relativo em relação
a evolução do espírito. O Evangelho nos mostra que o homem, ele deve ter dentro dele o dever moral, o dever a si próprio, de que a riqueza que possua ou que possui, ela deve ser sempre aproveitada para contribuir com o bem-estar do outro. Este capítulo que nos fala sobre Deus e Mamon, hoje, sob a luz do Espiritismo, nós somos capazes de definir perfeitamente o que é do homem e o que é de Deus. E muitas vezes nós temos priorizado o que é do homem porque nosso pensamento ainda está ligado ao processo materialista. E nós vamos ver também que Deus, que nos concede tantas oportunidades, conhece quem somos. E é por isso que nós muitas vezes não sabemos administrar aquilo que temos, porque não compreendemos ainda quem somos. Então, nós convidamos hoje para que a gente possa rever essa lição, né, esse item, e nós vamos ver que um espírito protetor nos disse: poderá o homem usar e abusar de seus haveres durante a vida sem ter de prestar contas? Não. Permitindo-lhe que adquirisse, é possível haja Deus tido em vista recompensar-lhe o curso da existência atual, os esforços, a coragem, a perseverança. Se, porém, ele somente os utilizou na satisfação dos seus sentidos ou de seu orgulho, se tais haveres se lhes tornaram a causa de falência, melhor fora não os ter possuído, visto que perde de um lado o que ganhou do outro, anulando o mérito de seu trabalho. Quando deixar a terra, meus irmãos, Deus lhe dirá que já recebeu a sua recompensa. Portanto, aquela passagem de Jesus, dai a César o que é de César, é muito significativa para todos nós. Eu preciso lutar, trabalhar, para que eu possa oferecer ao próximo tudo aquilo que tenho recebido, angariando assim bênçãos divinas para que essas bênçãos se transformam em tesouros. E aí Emmanuel nos disse, né, que nós devemos olhar com muito carinho onde está, onde mora, onde reside, onde guardamos o tesouro. Nosso tesouro está o nosso coração. Ou seja, onde estão os seus tesouros, estão os seus sentimentos. Então, precisamos ter muito cuidado para auxiliar todos que necessitam, de forma que não venhamos a esbanjar e a desprezar os bens que Jesus, que Deus, nosso Pai, nos proporcionou pelo processo das aquisições da inteligência, com bom senso, com habilidade, com honestidade, para que não venhamos a chorar amanhã. Nós agradecemos a Jesus, pedindo a Ele que nos dê força, coragem, para que todos nós possamos viver de acordo com a nossa necessidade e que as bênçãos divinas proclame dentro de nós um querer lúcido, uma inteligência moral, fazendo um movimento de amor junto àqueles que mais necessitam do nosso trabalho. Queremos pedir a Deus por todos os enfermos, aqueles que se encontram nos hospitais, nas ruas, nos nossos lares, pedindo a Jesus que abençoe a todos e ampare a nossa família, todos aqueles a quem o nosso pensamento busca nesta manhã. E assim, Jesus, pedimos pelo passe
que sejamos amparados com a luz do seu amor. Fluidificai as nossas águas, para que elas se transformem em medicamentos. Jesus, amado Mestre, que possamos compreender a grandeza deste momento, revendo os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, para que receber o lenitivo do seu amor, ele possa espalhar sobre todos nós. Muito obrigado, Jesus. Rogamos ao Mestre que nos fortaleça e que nesta manhã sublime, iniciando a nossa semana, nós tenhamos muito bom senso, muito cuidado, mas rogando o amparo constante para cada um. Recebam, irmãos, nosso carinho, nossas vibrações, que são emanadas pelo Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fica conosco, Senhor, auxiliando-nos em nossas decisões. Uma paz cheia de luz e de esperança é o que desejamos a todos. Que assim seja.